Ele é um cristão, de uma família pobre. Meus pais esperavam que eu encontrasse um bom emprego para melhorar as condições da família. Agora, como doutorando, seu sonho está prestes a se realizar. Por que, então, ele se sente tão vazio e cansado por dentro? Eu percebi que coisas materiais não satisfaziam minha alma vazia. Por isso, refleti sobre minha relação com Deus. Ele tem trabalhado muito por seu sonho, mas ele também segue Deus e cumpre seu dever. Qual é a escolha que ele faz? Eu nasci numa família cristã. Meus pais eram fazendeiros. Nossa família se sustenta cultivando arroz e legumes. Eu sempre fui bom aluno. Assim, meus pais sempre apoiaram meus estudos e ansiavam pelo meu sucesso. Se eu achasse um bom emprego, mudaria as condições de vida da família. Na época, já que éramos pobres, eles pegavam dinheiro emprestado para pagar meus estudos. Até meu avô guardava parte do seu sustento para mim. E minha irmã também trabalhava para pagar meus estudos. A família inteira apostava em mim para tirá-la da pobreza. Vi como meus pais trabalhavam muito nos campos todos os dias. E achei que era difícil viver desse jeito. Por isso, resolvi estudar muito, me destacar, para minha família deixar de ser pobre. Para tirar notas boas nos exames, eu trabalhava ainda mais. E sempre estudava até tarde. Mais tarde, realizei meu desejo e fui para a universidade. Depois disso, tive uma ambição nova, que era tornar-me professor e ter um futuro melhor. Depois que me formei, iniciei o doutorado e tornei-me pesquisador. Na época, meus pais me ligavam sempre e me lembravam: você deve orar a Deus e focar nos estudos. Então meu pai me perguntou: existe uma igreja no seu campus? Você deve ir à igreja. Mas eu só queria ler a Bíblia em casa e orar a Deus, pois gastava quase todo o meu tempo em pesquisa científica e não tinha tempo livre para ir às reuniões. Durante a pesquisa, haviam muitos debates. Quando debatiam teorias científicas e a onipotência e soberania de Deus. Como pesquisador científico, eu sempre usava pontos de vista científicos para explicar tudo. Mas eu não percebia meu coração se afastando de Deus. Eu lia e orava menos. E, muitas vezes, me sentia exausto e vazio por dentro. Embora eu fosse a praias, resorts ou parques com os colegas nos fins de semana para relaxar, na esperança de aliviar a pressão do trabalho, no fim, ainda me sentia vazio, sem paz nem alegria verdadeiras. Você alguma vez pensou em orar ou ir a reuniões? Pensou? É claro. No ano novo de 2020, orei a Deus e resolvi me aproximar dele. Pedi que ele me guiasse e mudasse minha vida. Porque viver naquele estado de vazio era exaustivo. Sim. Logo, eu conheci uma irmã no Facebook que me convidou para uma reunião online. Na época, ela disse algo que me comoveu. Ela disse que ler as palavras de Deus e ter um bom relacionamento com Ele é importante. É verdade. Certo. Concordei com ela. Eu era cristão, mas todo o meu tempo era para as pesquisas. Não ia a reuniões e pouco orava ou lia a Bíblia. Percebi que eu não tinha um bom relacionamento com Deus e queria estar próximo de Deus. Por isso, concordei em participar da reunião. Graças a Deus. Quando li as palavras de Deus e ouvi a comunhão dos meus irmãos, entendi que Deus expressa suas palavras sob o nome de Deus Todo-Poderoso, que Ele abriu o pergaminho para nós.
e que agora retornou para fazer a obra de julgar e purificar, para salvar a humanidade do pecado. Após muitas reuniões, eu vi que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Fiquei muito feliz e aceitei a obra de Deus dos últimos dias. Graças a Deus. Depois de alguns meses, comecei a cumprir um dever na igreja. Ao ler mais da palavra de Deus, fui entendendo algumas verdades. Um dia, li uma passagem de Deus Todo-Poderoso que me marcou. Essa passagem das palavras de Deus tocou meu coração. Deus Todo-Poderoso diz: conhecimento é algo que todos consideram ser uma coisa positiva? No mínimo, as pessoas pensam que a conotação da palavra conhecimento é mais positiva do que negativa. Então, por que estamos dizendo aqui que Satanás usa o conhecimento para corromper o homem? A teoria da evolução não é um aspecto do conhecimento? As leis científicas de Newton não são uma parte do conhecimento? A atração gravitacional da Terra também é uma parte do conhecimento, não é? Sim. Por que, então, o conhecimento está listado entre as coisas que Satanás usa para corromper a humanidade? Qual é a visão de vocês sobre isso? O conhecimento tem algum fiapo de verdade nele? Não. Então, qual é a essência do conhecimento? Com base em que o homem aprende todo o conhecimento que ele adquire? É baseado na teoria da evolução? O conhecimento que o homem ganhou através da exploração e adição não se baseia no ateísmo? Algo desse conhecimento tem conexão com Deus? Ele está conectado com a adoração de Deus? Ele está conectado com a verdade? Não. Então, como Satanás usa o conhecimento para corromper o homem? Eu acabei de dizer que nada desse conhecimento está conectado com a adoração de Deus ou com a verdade. Algumas pessoas pensam assim sobre isso. Conhecimento pode não ter nada a ver com a verdade, mas ainda assim não corrompe as pessoas. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Você foi ensinado segundo o conhecimento de que a felicidade das pessoas deve ser criada com as próprias mãos? O conhecimento lhe ensinou que o destino do homem está em suas próprias mãos? Sim. Que tipo de conversa é essa? É conversa diabólica. Absolutamente correto. É conversa diabólica. Conhecimento é um tema complicado para se discutir. Você pode afirmar simplesmente que um campo de conhecimento nada mais é do que conhecimento. É um campo do conhecimento que é aprendido sobre a base da não adoração a Deus e da falta de entendimento de que Deus criou todas as coisas. Quando estudam esse tipo de conhecimento, as pessoas não veem Deus como tendo soberania sobre todas as coisas. Elas não veem Deus como responsável ou gerenciando todas as coisas. Em vez disso, tudo o que elas fazem é pesquisar e explorar infinitamente essa área de conhecimento e buscar respostas baseadas no conhecimento. No entanto, não é verdade que, se as pessoas não creem em Deus e, em vez disso, somente buscam a pesquisa, elas jamais encontrarão as verdadeiras respostas? Tudo o que o conhecimento pode lhe dar é um meio de subsistência, um emprego, uma renda para que você não passe fome. Mas jamais fará você adorar a Deus e jamais manterá você longe do mal. Quanto mais as pessoas estudarem o conhecimento, mais elas desejarão se rebelar contra Deus, submeter Deus aos seus estudos, tentar Deus e resistir a Deus. Amém. As palavras dele perfuraram meu coração. O tempo todo,
eu achara que tinha nascido numa família cristã. Sempre acreditei em Deus. E embora estudasse ciência e fizesse pesquisa científica, eu só pretendia usar minha pesquisa para conseguir um bom emprego, mudar minha vida e me destacar da multidão. Nunca considerei se estava negando ou resistindo a Deus. Com a revelação da palavra de Deus, percebi que meu raciocínio estava errado. Sim. Ciência e conhecimento não são a verdade. Ateísmo, materialismo e evolução, todas essas coisas que negam Deus têm sua origem em Satanás. Satanás usa conhecimento científico para corromper, fazer a pessoa negar a Deus e afastar seu coração dele. Eu estudava o conhecimento científico todos os dias, mas ele só me afastava de Deus, e a verdade não viria dali. Certo. Quando eu fazia minhas pesquisas, meus pensamentos só se ocupavam com opiniões ateístas e outras teorias, como as leis de Newton, gravidade e coisas assim. Como descrever isso? Eram essas teorias que me corrompiam como um veneno. Todos os dias eu usava essas leis e fórmulas para calcular e estudar o que acontece no universo. Quanto mais estudava, mais achava que tudo pode ser explicado pela ciência. Inconscientemente, comecei a negar a criação e soberania de Deus, e meu coração afastou-se mais dele. Se continuasse estudando desse jeito, essas teorias continuariam a me corroer, e eu viveria sob o domínio de Satanás e resistiria a Deus. Sim. Esse conhecimento e teorias vêm de Satanás e resistem a Deus. Quanto mais estudar esse conhecimento, mais se afastará de Deus. E no fim, negará e trairá a Deus, mesmo sem querer. Sim. Exatamente. É como veneno. Sim. É mesmo. Quando percebi como estava envenenado pelo conhecimento científico, ocorreu-me que eu devia desistir da pesquisa. Mas temi pelo meu futuro. Se realmente fizesse isso, havia uma batalha no meu coração sobre se eu devia continuar minha pesquisa ou fazer outra coisa. Pensei em como eu tinha tentado escapar da minha pobreza. Eu investi tempo e energia na busca por status e um bom futuro, mas eu nunca tinha obtido a felicidade. Em vez disso, eu me sentia vazio e atormentado. Eu não queria essa vida. Desde que aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, eu lia a palavra de Deus e cumpria meu dever como um ser criado. E a vida era diferente agora. Não é igual. As palavras de Deus Todo-Poderoso me libertaram espiritualmente. Meu relacionamento com Deus era mais íntimo, e eu sentia segurança e paz. O que era algo que nunca tinha sentido antes. Graças a Deus. Lendo a palavra de Deus, entendi também que Satanás me corrompia profundamente e que a busca da verdade e da vida são muito significativas. Sim. Certo. Pensando nisso, eu decidi buscar mais a verdade e cumprir bem o meu dever. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois disso, preguei o Evangelho aos meus pais e irmãos. Eu lhes disse que o Senhor Jesus tinha retornado para fazer a obra de julgamento e que Deus Todo-Poderoso expressou verdades para nos purificar e salvar a todos do pecado. E disse aos meus pais: aceitei a nova obra de Deus, entendi muitas das palavras dele e encontrei um jeito de ser purificado e salvo. Mas ainda há muitos que não sabem as boas novas do retorno dele. Quero pregar o Evangelho a eles. Falei que meu avô visitara vários vilarejos para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu seguiria o exemplo dele e investiria mais tempo e energia espalhando o Evangelho do Reino de Deus. Boa O ideia. que eles disseram? Sim. Achei que meus pais me apoiariam e fiquei surpreso quando minha mãe começou a chorar. As lágrimas dela me deixaram triste também. Não foi fácil pensar no dinheiro que meus pais gastaram para que eu pudesse ir à escola. Esperavam que eu tivesse um bom emprego e assim eu cuidaria deles. Se eu gastasse
todo o meu tempo pregando o evangelho, tudo que meus pais tinham investido em mim seria em vão. Por isso, devem ter ficado muito tristes. Quando percebi isso, também comecei a chorar. Eu não queria entristecer meus pais, mas queria pregar e cumprir o meu dever. Você estava num dilema. Sim. Então, orei a Deus para pedir que Ele me desse mais fé e firmeza no testemunho. Lembrei-me das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus criou este mundo e trouxe o homem, um ser vivo ao qual Ele concedeu a vida, para dentro dele. Depois, o homem teve pais e parentes, não estava mais só. Desde que viu pela primeira vez este mundo material, ele estava destinado a existir dentro da ordenação de Deus. O sopro de vida de Deus sustenta cada ser vivo durante o crescimento até a vida adulta. Durante esse processo, ninguém acha que o homem está crescendo sob os cuidados de Deus. Eles acreditam que o homem cresce sob o cuidado dos pais e que é o próprio instinto vital que dirige o seu crescimento. Isso acontece porque o homem não sabe quem concedeu sua vida ou de onde ela veio. Menos ainda como o instinto da vida cria milagres. O homem sabe apenas que o alimento é a base da continuidade da vida, que a perseverança é a fonte da existência da vida e que as crenças em sua mente são o capital da sua sobrevivência. Da graça e da providência de Deus, o homem é totalmente indiferente. E assim, ele desperdiça a vida que lhe foi concedida por Deus. Nenhum dos humanos que Deus cuida busca adorá-lo espontaneamente. Deus continua a operar no homem de quem não espera mais nada conforme havia planejado. Ele faz isso na esperança de que um dia o homem acordará de seu sonho e de repente perceberá o valor e o propósito da vida. O preço que Deus pagou por tudo o que tem dado ao homem e a preocupação ansiosa com a qual Deus espera que o homem volte para ele. Amém. 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 A palavra de Deus me mostrou que Deus me deu minha vida e que meus pais e a família na qual nasci foram arranjados por Deus. O tanto que meus pais deram por mim também era o arranjo de Deus. Certo? No passado, eu achava que meus pais fizeram isso por mim e acreditava que eu devia viver para satisfazer os desejos dos meus pais e meus ideais e que devia buscar status e prestígio. Mas a palavra de Deus me fez ver que não eram meus pais que guiavam minha vida. O que eu fazia, em que momento, que papel eu exercia na minha vida, tudo isso eram arranjos de Deus. Certo. Eu queria mudar meu destino adquirindo conhecimento para que minha família prosperasse. Na época, eu não sabia muito sobre Deus. Agora aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. E, ao ler a palavra de Deus, percebi que o destino das pessoas é ordenado por Deus. Certo. Que tipo de vida meus pais e minha família teriam no futuro? E se teriam um bom destino? Isso também estava nas mãos de Deus. Era arranjado por Ele. E eu não podia mudar isso. As pessoas devem aceitar a soberania de Deus e obedecer aos seus arranjos. Exatamente. Sim. Quando entendi isso, embora visse meus pais chorando por mim, eu fiquei muito mais calmo. Eu percebi também que vir para diante de Deus, cumprir seu dever, pregar o Evangelho e testificar de Deus é a vida mais significativa. Você está certo. Mesmo que meus pais ainda não entendessem, eu não desistiria do meu dever. Não importava o que acontecesse. Eu queria confiar tudo a Deus e confiar nele para ir em frente. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. a Deus. Assim, eu decidi seguir a Deus com todo o meu coração e desistir dos meus estudos. Foi uma boa escolha. Sim. Primeiro, informei meu professor sobre minha decisão. O professor ficou muito surpreso e me perguntou: por que você está fazendo essa escolha? É uma questão de dinheiro? Ele também me disse
que havia um programa de bolsas na universidade, uma oportunidade muito rara, e que ele queria me ajudar. Foi uma tentação. Sim. Ele disse também que queria me ver e conversar. Mas eu tinha tomado a minha decisão. Por isso não o encontrei, nem retornei ligação dele. O professor me enviou outra carta. Ele queria saber o motivo da minha escolha. Quando olhei para a carta dele, hesitei, mas no fim não respondi. Lembrei-me das palavras de Deus Todo-Poderoso. Em cada passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, externamente, ela parece consistir em interações entre pessoas, como se nascidas de arranjos humanos ou de interferência humana. Mas nos bastidores, cada passo da obra e tudo o que acontece é uma aposta feita por Satanás diante de Deus, exigindo das pessoas seu testemunho a Deus. Veja quando Jó foi provado, por exemplo. Nos bastidores, Satanás estava fazendo uma aposta com Deus, e o que aconteceu a Jó foram os feitos dos homens e a interferência dos homens. Por trás de cada passo da obra que Deus faz em vocês, está a aposta de Satanás com Deus. Por trás disso tudo há uma batalha. Quando Deus e Satanás lutam no reino espiritual, como você deve satisfazer a Deus e como ficar firme em seu testemunho a Ele? Você deve saber que tudo o que te acontece é uma grande provação. E é quando Deus precisa que você dê testemunho. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que essas eram tentações de Satanás. Quando decidi seguir a Deus e cumprir meu dever, Satanás sabia que eu ainda queria buscar dinheiro e prestígio. Por isso usou isso para me enganar e levar a desistir do meu dever. Pensei na tentação de Jó pela sua esposa, para negar o nome de Deus. Pela frente parecia que pessoas estavam falando com Jó. Mas por trás disso, Satanás estava lutando contra Deus. Certo. Sim. Então pensei que, pela frente, era meu professor tentando me manter matriculado com mais uma pesquisa. Mas por trás estavam os truques de Satanás. Exatamente. Deus me queria na trilha certa na vida. Satanás tentava que eu me rebelasse contra Deus. Mas eu não seria enganado. Confiaria em Deus para experimentar esse ambiente. Graças a Deus. Então, orei a Deus. Deus, por favor, dá-me fé e remove meus desejos equivocados. Nesse momento crítico, quero testificar de Ti. Graças a Deus. Depois dessa oração, me senti muito seguro. 2 dias depois, escrevi ao professor para dizer-lhe que essa era a minha decisão e que não continuaria minha pesquisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois de enviar a mensagem, senti um alívio enorme e relaxei bastante. Você encontrou o seu propósito verdadeiro Sim. na vida. Depois disso, parei de pensar nessas coisas. Só pensei em pregar o evangelho com meus irmãos e em cumprir bem o meu dever. Certo. Depois de alguns meses, eu disse aos meus pais que desistiria dos meus estudos e que a obra de Deus estava prestes a ser concluída. Por isso, eu devia me apressar e espalhar o evangelho para mais pessoas. E seus pais, o que acharam? Sim. Eles não entenderam, mas quando viram que eu tinha decidido crer em Deus e cumprir o meu dever, eles não falaram mais. No processo de cumprir o meu dever, percebi aos poucos que, quando cumprimos nosso dever, podemos ganhar mais da verdade. E a verdade é a coisa mais valiosa na vida. Sim. Quando compreendi isso, fiquei mais disposto para o meu dever. Me preocupei menos com minha família e meu futuro. E aprendi a permitir que Deus orquestrasse e arranjasse as coisas. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora só quero espalhar o evangelho de Deus dos últimos dias para mais pessoas, para que aqueles que são enganados e prejudicados por Satanás possam ouvir a voz de Deus e ganhar a salvação de Deus dos últimos dias. Graças a Deus. A sua experiência me lembrou de algumas palavras de Deus. Se você estiver em uma posição elevada, tiver reputação honrosa, for possuidor de grande conhecimento, proprietário de muitos bens, apoiado por muitas pessoas, e mesmo assim tais coisas não o impedirem de vir diante de Deus,
para aceitar seu chamado e sua comissão, para fazer o que Deus pede que faça, então tudo o que você fizer será a mais significativa causa na Terra e o mais justo empreendimento da humanidade. Amém. Graças a Deus.